O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia 21 de setembro, a Igreja faz memória do apóstolo São Mateus. E ao celebrar a sua festa, pedimos, pois, a sua intercessão. São Mateus foi um dos apóstolos de Nosso Senhor, um dos 12. Também foi um evangelista, deixou para nós um evangelho. Nasceu em Cafarnaum e fez parte deste grupo de Nosso Senhor. Foi chamado enquanto exercia um ofício, até então bastante detestável e deplorável, era cobrador de impostos. Segundo a história da Igreja, ele é o autor do primeiro Evangelho, pregou e sofreu um martírio no Oriente, muito provavelmente na região da Pérsia. E a sua conversão se deu em Cafarnaum, onde Mateus, o publicano, enquanto estava ao serviço de Herodes, ali era arrendatário de impostos, enfim, um ofício que até então era muito assim cobiçado, porque permitia enriquecer-se em pouco tempo, mas às vezes também às custas de dinheiro alheio. Mateus devia ter uma boa posição social, tanto que oferecia banquetes em sua casa e pôde oferecer, inclusive o Evangelho faz menção a isso, um banquete onde um grande número de publicanos e outros pecadores sentaram-se à mesa com Jesus. É bonito de ver que um dia, enquanto Nosso Senhor passava pela coletoria de impostos, o Senhor o olha e, olhando com amor, o escolhe, e este prontamente vem e segue a Cristo. Diz o Evangelho: ele se levantou e seguiu. Decisão pronta, séria, madura, uma resposta rápida e generosa. Mateus, que provavelmente conhecia o Mestre de outras ocasiões e que talvez estava à espera desse grande momento do chamado do Senhor, não duvidou do primeiro chamado e deixou tudo para seguir a Jesus. Que bonito! E aqui aproveitamos para pedir a Cristo na nossa oração, como o Senhor que chamou Mateus e este teve decisão tão séria e pronta, também nós, nas muitas vezes que o Senhor passa na nossa vida, nos decidamos a segui-lo sempre. Dizia Santo Agostinho: eu temo aquele Jesus que passa e que de repente não volta. Não venhamos nunca a perder as oportunidades que o bondoso Jesus nos concede. Um detalhe importante do chamado de Mateus e que nos chama muita atenção: o Mestre Jesus fixa o seu olhar em Mateus e assim lhe concede a graça do chamado. O Senhor também olha a nós e nos concede também a graça de nos chamar. Não olha a nossa idade, não olha a nossa condição. E é por isso que podemos assim dizer que todos, sem exceção, somos chamados à santidade. Naturalmente que ser santo não é uma coisa fácil, mas simplesmente dizer que é difícil e impossível também não está correto.
ser santo, sendo um bom cristão, parecer-se com Cristo, esta é a nossa resposta que devemos dar ao chamado de Jesus. E bonito de ver, como acabamos de ouvir no Evangelho, para celebrar o seu chamado, São Mateus dá um grande banquete, convida os seus amigos, dos quais muitos eram pecadores, publicanos, enfim, e esse gesto reflete a alegria desse novo apóstolo pela sua vocação. Que grande bem poder agora seguir e acompanhar os passos de Jesus. O jovem rico, que lemos no Evangelho em outra passagem, quando foi questionado sobre deixar tudo e seguir Jesus, ele retirou-se com tristeza porque estava apegado às suas riquezas. Pensou talvez nas coisas que teria que deixar para trás e não enxergou nas coisas que ganharia se seguisse o Mestre a partir daquele convite. Mateus, ao contrário, tão logo deixou para trás tudo e abraçou uma vida de modo excepcional para seguir nosso Senhor e Mestre. Como não foi bonito e como não lhe alegrou ouvir as palavras de Cristo, ver os seus milagres, acompanhar a última ceia, participar da instituição da Eucaristia, como não alegrou o seu coração quando acompanhou a ressurreição, a ascensão e a manifestação do Espírito Santo que lhe confirmou a sua vocação. Ao escrever o seu Evangelho, certamente ali revisitava todas estas memórias, as quais passou ao lado do Mestre, e percebia com muito louvor a Deus que tudo valeu a pena. Que diferença talvez teria tido na sua vida se tivesse ficado naquela manhã do chamado, obrigado ali a ficar nos seus negócios, na sua coletoria? O que teria sido de Mateus se não tivesse seguido Jesus? Por isso, meu irmão, minha irmã, na nossa vida, nós bem sabemos, só vale a pena viver se for para estar junto de Cristo. E por isso pedimos hoje que cada vez mais correspondamos ao seu chamado e respondamos de modo pronto e alegre. Que também possamos sempre nos alegrar e sermos generosos como Mateus, que ofereceu aquele banquete como sinal de agradecimento e generosidade. O Senhor nos convida também a estar abertos, ganhar tudo, ganhar todos. E muito especialmente aqueles que mais precisam, os enfermos, aqueles que estão pelo mundo e que necessitam da graça de Deus. Hoje louvamos a Deus pela vida deste apóstolo, São Mateus, pelas mãos de Maria, Rainha dos Apóstolos, pedimos a graça e a intercessão de também nós, com empenho sempre novo, buscar sempre mais a Deus e assim trazer a Ele todos os nossos amigos e irmãos. Que o Senhor nos faça sempre mais audazes e nos dê um espírito de verdadeira conquista e crescimento espiritual. Deus te abençoe, um excelente dia.